Boa tarde, regressamos hoje à antena da Rádio Altitude para mais uma edição de Coisas da Vida, a tertúlia que pode seguir em 90.9, em altitude.fm e também, pois claro, aqui no Facebook da Rádio Altitude, onde pode acompanhar todo o desempenho dos nossos colaboradores. Hoje os nossos convidados são Sofia Monteiro, José Valbon e Alexandre Lote. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Coisas da vida durante a próxima hora, para tentarmos perceber algumas das coisas de que se fala, de que na opinião pública nos últimos dias têm tido mais destaque. Desde logo, parece que o mundo não é um bom lugar para viver, o mundo está cada vez menos tranquilo. As guerras em tantos sítios já nos traziam preocupados. Agora volta a ser o Médio Oriente. O imperialismo americano voltou, o medo ao Irão ou simplesmente a loucura dos homens e, neste caso, em primeiro lugar, a loucura, porventura, de Donald Trump. Sofia Monteiro, como é que temos a olhar para este mundo? Boa tarde a quem nos está a ouvir e aos presentes. Pois temos que olhar para este mundo com bastante preocupação. Todos temos estado a acompanhar portanto, a situação internacional, nomeadamente na zona do Médio Oriente, mas aqui o que nos tem que preocupar, de facto, é a atitude do Presidente da América, que, para além de ser absolutamente contraditória, uma vez diz uma coisa, outra vez diz outra, o que não nos traz também muita confiança. Ele, por exemplo, em relação, mesmo a própria administração não foi nem clara, nem completamente segura naquilo que foram as razões para o início desta guerra. O Marco Rubio começou por dizer que havia a previsão de que o Irão pudesse atacar Israel e por danos colaterais os Estados Unidos podiam também ser atacados, uma vez que são aliados de Israel. Afinal, Trump o que achava é que o ataque ia ser só inicialmente logo contra os Estados Unidos, e então optou, a desculpa, digamos assim, ou a justificação foi a antecipação, evitando que o ataque fosse primeiro do Irão. O que eu acho, tendo em conta a personalidade de Donald Trump, é que ele quis ser a pessoa que dava a primeira palavra e quis ser o predominante neste xadrez todo, que é de facto tremendamente preocupante. Estamos a falar já de mais de 1000 mortos, estamos a falar de efeitos na economia mundial. Sermos mais objetivos, neste momento, segundo rezam as crónicas, só no Irão, 170 cidades atingidas e mais de 1200 mortos. Exatamente. Portanto, temos sempre aqui um custo humano que acho que era absolutamente evitável. Eu acho que isto não passa. A ideia de que numa semana o Irão teria capacidade para criar uma ogiva nuclear e atacar os Estados Unidos, eu acho que é uma narrativa que se baseia em factos fantasiosos. Aliás, o ataque ao Iraque, na altura, também se baseou naquilo que seriam informações mais do que seguras, e afinal veio-se a verificar, passados muitos anos, que não era assim. Mas isto tem implicações para as pessoas, como é óbvio, primeiro, para a economia, e não estou a pôr de parte o facto de o Irão ser um regime ditador, absolutamente ditador, repressor das liberdades e persecutório dos direitos. Portanto, pondo isto de parte e tendo... E podemos pôr isso de parte? Não podemos pôr isso de parte, não vamos pôr isso de parte. Mas, e temos aqui uma esperança que o povo iraniano tem, de que este possa ser um caminho para restabelecer alguma democracia, digamos liberdade, assim, ou pelo menos uma liberdade que lhes permita viver melhor sem ter receio de represálias por serem contra os líderes supremos, que este é outro problema. Matar o líder supremo não quer dizer que acabe o regime.
vão surgir se calhar provavelmente novos líderes. Depois provavelmente vai ser o filho do Khamenei. Pronto, exatamente, com mais raiva incutida, uma vez que a família dele também foi diretamente afetada, porque morreram para lá muitos familiares no ataque que foi feito diretamente por eles. Agora, isto tem implicações. Para já temos o pedido de 400 repatriamentos, pelo menos naquela zona. Sobre isso já vamos falar a seguir. Agora, pronto, é isto. Temos que estar mesmo muito preocupados, até porque o Irão agora não está a atacar os Estados Unidos, está a atacar os países que são aliados dos Estados Unidos, exatamente. Na região do Golfo. É isso. José Balbon, como é que vê esta loucura dos homens que gostam da guerra? Pois, quer dizer, principalmente os egocêntricos poderosos gostam efetivamente da guerra, gostam de humilhar os outros. Já não nos chegava. O russo agora temos também nos Estados Unidos. Que já tínhamos. Já tínhamos, e agora temos mais este, e pronto, e andamos nisto. Verdadeiramente é uma guerra que, é claro, é contra um país, é contra um regime. O país não tem nada a ver com isso, nem a população, mas é contra um regime mau, ditatorial, mas também não tiveram muito cuidado em importar-se bem quem o ataca. Não cumpriu, não foi, não pediu, não socorreu das normas internacionais. Penso que é uma primeira nota que devemos dizer. O direito internacional faliu, acabou. Pois, parece que... Sim, mas o grande problema disto é que quando nós deixamos algo abaixo, devíamos ter uma alternativa para implementar. Se nós deitarmos as regras internacionais, o direito internacional para o lixo, vamos voltar ao poder da força. Quem manda é quem tem força. E se quem manda é quem tem força, não são só os Estados Unidos. A Rússia também tem força, a China tem força, que se a quiser pôr em cima da mão. A energia nuclear hoje distorce muito isto da força. Se algum louco decidir utilizar a energia nuclear, há muitos países poderosos, porque fazem muito mal a muita gente e ao mesmo tempo. E supostamente essa é uma das razões, que é o Irão poder ter esse poder. Essa é uma das razões, mas quando nós acabamos com regras internacionais, o que é que os países médios vão pensar? Bem, se não vamos lá com regras internacionais, se não vamos lá por zonas estratégicas de alianças, temos que nos precaver. E daí resulta uma coisa que para mim é muito claro, não sei se é verdade nem se não, mas eu hoje estou convencido que sim. É que se vão tentar e fazer isto ao Irão por causa da energia nuclear, incute uma ideia de que vários países médios, daqui a 10 anos, têm energia nuclear. Vai-se tornar mais instável o mundo. E, quer dizer, as potências médias vão se armar de energia nuclear, porque é um mecanismo de defesa. Porque estão, sei lá, o Canadá vai-se proteger com quem? Se calhar a energia nuclear. Vários países, mesmo europeus, se não temos uma aliança consolidada... Será que tinha capacidade de resposta? Sim, a Turquia, países assim, estas zonas médias, estas potências médias vão provavelmente, não sei se vai ser verdade, claro, eu só estou a dizer a minha ideia, claro. só estou a dizer a minha ideia, vão se munir de estratégias de defesa. Não confiam nas alianças, porque efetivamente as alianças estão a falhar. Como é que eles vão fazer? Eu estou convencido que daqui a 10, 15 anos vai haver mais países com energia nuclear. Vai se tornar mais instável o mundo. Vá lá. Alexandre Lota, o mundo dos homens loucos? Completamente. O mundo dos homens que neste momento mandam no mundo está a ficar um mundo de loucos que está a deixar louco todo o mundo. E antes de mais cumprimentar os colegas do painel, o Luís, o Pedro. Um abraço para todos. Um abraço também para quem nos está a ouvir lá em casa. Sobre esta questão, 2 ou 3 coisas. O Dr. Balbon toca num ponto que para mim é muito importante, que é o egocentrismo, normalmente, de pessoas que estão à frente de grandes países, normalmente gera este tipo de acontecimentos. A história está marcada por episódios destes, sempre que pessoas com um perfil egocêntrico, como aqueles que infelizmente temos à frente de alguns países, geram. Depois,
para mim é evidente que... Eu acho que ainda é muito cedo para a gente desistir dos Estados Unidos, honestamente, como parceiro. Julgo que a própria democracia norte-americana irá resolver o problema que criou com a eleição deste presidente. E de maneira que nós estamos aqui numa fase muito difícil, em que não podemos romper com o nosso aliado, mas neste momento nós não podemos confiar da forma que confiávamos antigamente nesse aliado. E de maneira que é preciso dar aqui algum tempo e preparar-nos melhor para situações futuras, porque não há dúvida nenhuma que sempre que se faz uma lei, essa lei existe que é para proteger os mais fracos. Não se faz uma lei para se proteger os mais fortes. Uma lei faz-se para garantir que há condições de igualdade entre todos os cidadãos, independentemente da sua força, do seu poderio económico, da sua força política, seja lá o que for. E quando estamos a violar, ou quando os países permitem que se viole o direito internacional, aquilo que se está a criar é um mundo, sobretudo, destabilizado e perigoso para os mais frágeis. É evidente que para os mais fortes, a lei internacional pode, sempre que é violada, não lhes cria a eles grande confusão ou grande perigo. Agora, para países médios ou pequenos, de facto, a lei internacional é a garantia da sua soberania e da sua segurança. E eu julgo que quando países de média dimensão ou de pequena dimensão permitem de forma quase permitem ser pisados da forma como foram pelos Estados Unidos nesta situação, colocam-se numa situação muito difícil no futuro. E, por exemplo, a posição do governo espanhol é algo que eu julgo que faz sentido, na medida em que os aliados, quando somos aliados, nós o mínimo que temos que fazer é partilha da informação. Quando não o fazemos, estamos a colocar toda a gente em risco. E eu ontem vi um cartoon a dizer que o Sr. Trump está com muito azar, porque sempre que ele tenta democratizar um país encontra petróleo. E de facto é a ideia que dá. Ele sempre que tem entrado em guerras, a verdade é que vai sempre à procura de um alibi. Quer dizer, este aqui é completamente absurdo. Quer dizer, um presidente que há coisa de 2 meses disse que tinha destruído completamente a capacidade militar do Irão com um ataque que fez ao Irão de um dia, que foi considerado uma mega operação, um exemplo daquilo que se deve fazer. Passado 2 meses diz que tem que fazer uma intervenção para eliminar aquilo que supostamente ele já tinha eliminado há 2 meses. De maneira que aqui não há dúvida nenhuma. E eu tenho-me lembrado, para terminar, muito do Sr. Zelensky, que tem sofrido muito com esta guerra novamente, porque se repararmos, das 2 vezes em que se começou a falar que seria possível sentarmos ucranianos e russos à mesa das negociações, na primeira dá-se o ataque na Venezuela e na segunda dá-se o ataque no Irão. E eu começo a acreditar que nada é por acaso. Desvia-se o ruído. Isso mesmo. E numa situação que tem um pouco a ver connosco, no meio deste conflito entre América e Irão, ou invasão do Irão, ou como lhe queremos chamar, porque também tem a ver com Israel, há as consequências que o cidadão comum, que nós na Guarda também começamos a notar. Desde já o aumento do preço dos combustíveis, depois virão toda uma série de alterações, nomeadamente a escalada dos preços, a inflação. Sabemos já que o Banco Central Europeu fala do aumento das taxas, ou seja, o crédito hipotecário poderá subir, as famílias poderão ser apertadas pelos custos não apenas do aumento dos combustíveis e do cabaz de compras, mas inclusive dos juros que pagam do crédito hipotecário. Como é que vês, Sofia? Pois, com grande preocupação, até porque hoje surgiu um alerta do FMI para o impacto nos preços e na inflação. E vai diretamente aos combustíveis, claro, embora tenha sido anunciado ontem a questão do ISP, que afetará, se calhar afeta. Para já vamos ter um incremento de preços suave graças a esse bónus que o governo vai dar. É assim, para o consumidor normal, que não terá grande efeito. Nas empresas será mais efeito. Nas empresas, sim, isso Mas isso é será importante. um primeiro ponto. Vamos ver o que acontece nas semanas seguintes, não é? Exatamente. Agora, se a guerra durar tão pouco tempo como Trump prevê, estes cenários poderão não se concretizar. Mas o FMI o que prevê, em termos de impacto nos preços, engloba o turismo, as viagens aéreas, e agora isso já se nota, porque as pessoas estão a tentar regressar e já houve um aumento exponencial das passagens aéreas. O gás, que se prevê um aumento de 70%, o que é o gás natural, é significativo.
Depois, tudo isto impacta nas taxas de juros e, sobretudo, nos produtos alimentares. Portanto, o cabaz alimentar vai ficar necessariamente mais caro. Esse prolongamento da situação de guerra é que poderá ter efeito a longo prazo, se ela for a longo prazo. Se não for, então este cenário poderá não surgir, mas já se nota alguma preocupação nas pessoas. Eu ontem, por exemplo, regressava de Lisboa, parei na Covilhã para deixar uns colegas e a GNR estava numa bomba de gasolina a tentar controlar o trânsito. E o senhor que é responsável pela bomba tinha dito que desde manhã tinha sido aquele movimento. Mas as pessoas já estão realmente respondendo a esta situação, já estão a tentar precaver-se. Ou armazenar. Pronto. E hoje eu ouvia também um português que regressou do Catar. E ele dizia que lá não se nota aquilo que se nota cá, que as pessoas não correm aos supermercados, não correm às bombas de gasolina. Não há a tranquilidade que muitas vezes é testemunhada, não há, porque as bombas caem mesmo e os drones, mas é uma postura diferente. Também são civilizações diferentes, não é? Também estão bastante habituadas a este ambiente de guerra. Felizmente não estamos habituados. Felizmente não, mas pronto. Só para dar nota disto, que as pessoas já começam a reagir. E pronto, estes são os efeitos, de facto. Zé Bobon, e as consequências para nós, que afinal de contas as bombas não caem aqui, mas vamos sentir as bombas na caixa do supermercado, na caixa das estações de serviço, etc. Eu queria só bater um bocadinho atrás, porque efetivamente hoje é muito difícil raciocinar, porque nós não podemos existir, ali o nosso amigo Lotte disse-nos que não podemos existir dos Estados Unidos, enquanto país, não podemos existir, a Europa não pode prescindir da proteção dos Estados Unidos, principalmente por causa da guerra da Ucrânia, e aí é o ponto que pode legitimar a ação do governo português ao manter e ao deixar passar os aviões abastecedores. Quer dizer, depois dizer que este é tipo uma cascata, quer dizer, esta invasão, da forma como foi, sem ir ao direito internacional, legitima, entre aspas, a russa, a ação de Putin na Ucrânia. Exatamente. Esse é um problema. Logo, como vai atrasar, mesmo que se resolva bem o assunto da Ucrânia, vai ficar atrasada, vai ficar diferido no tempo. Por isso é sempre uma guerra que tem muito impacto para a Europa, quanto mais não seja por causa disto. Depois, a história das guerras rápidas, isto não existe, porque para aí 2 ou 3 semanas, acho que foram 3 semanas, andaram eles a deslocar bombardeiros para lá. Como é que se pode acabar, como eles dizem, 10 dias uma guerra, se só para chegarem lá o arsenal de guerra demorou 3 semanas? Nunca menos 3 meses. Eu não sou especialista de guerra, mas ninguém pensa em menos 3 meses, porque só para depois desmontar aquilo tudo outra vez, nunca menos 3 meses, acho eu, para mim é muito claro. Depois há uma outra coisa que pode vir ainda a seguir, quer dizer, se legitima o Putin, se ele tem armas e bagagens, pode fazer aquilo que lhe dá na real gana aos Estados Unidos. Então, e os nossos amigos que estão sossegadinhos, estão a ver andar o comboio dos chineses, não têm um bom pretexto para ir a Taiwan? Se isto for em cascata, podemos ter confusão para muito tempo. Confusão grave, com muitos mortos. O que quer dizer uma coisa, quer dizer, as leis servem para uma coisa, efetivamente, para estabilizar, para que não haja a falta de informação e cada um se armar por si, quer dizer, para não haver o espezinhar dos pequenos por parte dos grandes, porque isso não dá grande resultado. Os Estados Unidos já deviam ter, como experiência, porque é mais ou menos do tempo em que eu nasci, a história do Vietnã. O Vietnã era fraco, como eles diziam, e eles eram fortes. E saíram de lá derrotados. Eles saíram de lá humilhados.
Mais quando nós vamos... humilhados. É? Mais do que derrotados, Mais do que humilhados. derrotados, humilhados. Porque quando a gente vai ao Vietnã, eles fazem sempre questão de nos lembrarem, saíram daqui, doutor, saíram daqui de helicóptero. Os que nós deixámos. E isso penso que não é bom. É melhor sempre resolverem de uma forma mais consensualizada. Não quer dizer que o regime do Irão merecesse, mas havia muita maneira de fazer isso. A opinião pública estava a movimentar-se. Há de haver maneiras mais democratas, mais tolerantes, mais civilizadas de ajudarem o povo do Irão, porque efetivamente o povo do Irão é vítima. O povo do Irão é vítima. Os líderes aqui apelam, peço desculpa, Sim. apelam ao derramamento de sangue sem qualquer limite. As pessoas têm essa obrigação e usam a fé, usam a emoção para retaliar em qualquer parte do mundo. 30 ou 40 mil nos últimos 2 meses que mataram, claro, isso é verdade. Claro. Agora, a Europa, pior do que os combustíveis, toda a gente, nós falamos no gasóleo e na gasolina, o grande problema para a Europa é o gás. Porque existem mecanismos alternativos de nós nos abastecermos com petróleo, que é a matéria-prima, de pior qualidade. O petróleo do Irão é muito bom. Mas existe outra alternativa. No gás, passa por lá cerca de 60% do gás da Europa, penso eu, mais ou menos. Alexandre Rota. Já agora só uma coisa, uma curiosidade. Já repararam que foi português o indivíduo que primeiro percebeu que aquele estreito que era importante? Sim, por isso está lá ainda uma série de equipamentos, nomeadamente o castelo português, os canhões portugueses, a Praça Forte portuguesa, sobre o qual o diretor do jornal O Interior escreveu há sensivelmente um ano num editorial que podemos encontrar na internet. Alexandre Lota. Parabéns. A Europa, entretanto, parece um pouco dividida. Vimos pelo menos Inglaterra, que já não está na Europa, que primeiro disse que não a autorizar as bases aéreas pelos americanos, depois acabou por aceder. Vimos a Alemanha a ter uma posição claramente de acompanhar Trump neste conflito, mas vimos Espanha completamente contra e fora deste conflito. Sim, é uma Europa que está... Tem consequências para a divisão da Europa? Não, isso acho que não. Acho que isso não se coloca, até porque parece-me que nas últimas, pelo menos nos últimos dias, tem havido uma aproximação dos franceses, juntamente com os alemães, mesmo os próprios franceses a dizerem que teriam que aumentar eventualmente o arsenal nuclear para proteger outros países da União Europeia, e vamos encontrar aquilo que o Dr. Valbon dizia, não é? Quer dizer, nós numa altura em que deveríamos estar a desmilitarizar, era isso que se calhar aqui há 5, 10 anos todos pensaríamos que seria o ciclo normal do nosso mundo. A verdade é que estamos a invertê-lo completamente e a Europa não estava preparada para isso. E a prova disso mesmo são as reações que têm sido dadas pelos líderes europeus, que têm sido erráticas. A mim faz-me alguma espécie que numa situação destas não se concentrem as reações da União Europeia nas instituições europeias e haja reações, não haja concertação, porque é perfeitamente natural que possa haver, se não houver concertação, discordância quando se imita opinião, porque qualquer líder europeu neste momento tem que ter uma opinião sobre o assunto, não é? Mas a Europa como um todo devia estar a articular esses posicionamentos, porque é perfeitamente legítimo que Espanha não deixe e que o Reino Unido deixe. Isso não vejo nenhum problema nisso. O que eu não consigo compreender é como é que não se consegue arranjar argumentário a nível europeu para se conseguir explicar isso, que às páginas tantas chegamos a situações como aquela que o Luís me estava a perguntar, se isto coloca ou não em risco quase o projeto europeu em função das discordâncias que têm existido. Eu acho que não, mas seria bom que os países de facto concertassem posições até para tranquilizar os cidadãos. E a utilização das lajes? A utilização das lajes é uma situação que eu ainda não vi a explicação fina da parte do governo. Eu quando ouço comparar Portugal com a Espanha não é bem a mesma coisa, como é evidente. Nós aderimos muito mais cedo à NATO do que os espanhóis e portanto temos uma responsabilidade acrescida junto
parceiro, que são os Estados Unidos, e depois também temos obrigações para com um outro parceiro muito importante, que é o Reino Unido, e de maneira que, quando se comparam as duas coisas, julgo que não são comparáveis. Acho que a Espanha tem uma autonomia maior. A Espanha sempre foi contra a NATO. Certo. A verdade é essa. Exatamente, e tanto que a contribuição deles é mínima para a NATO, não tem nada a ver com a maior parte dos outros países. Agora, se nós tínhamos condições para fazer diferente, eu julgo que seria difícil no plano político alguém conseguir fazer diferente. Agora, o que é preciso é que haja uma justificação que eu acho que não houve, que deveria ter havido. Eu acho que é daquelas coisas que, sabendo que vai acontecer, não custa nada a quem vai tomar a decisão convocar os outros partidos ou os líderes dos outros partidos, explicar em que situação estamos, e a partir daí acho que está tudo bem. A pior coisa que se pode fazer é tentar fazer de conta que não está a acontecer, porque depois toda a gente vai saber, quer dizer, ainda por cima é bem visível. Sim, ainda por cima não dá para esconder aviões. E de maneira que acho que foi mais um erro de comunicação do que propriamente um erro de avaliação. Terminamos o assunto, os Estados Unidos reelirão. Alguma coisa mais? O Ministro dos Negócios Estrangeiros disse que comunicou aos 3 partidos, ao Presidente eleito e ao Presidente que vai terminar. Agora ninguém confirmou que isso tenha acontecido. Eu acho difícil ele ter. Eu acho que ele não. Quer dizer, depende da forma como comunicamos. Uma coisa é comunicar, outra coisa é explicar. Exato. Quer dizer, são coisas completamente diferentes. Mas tem que ser clarificado. Portugal, com o tamanho que tem e a base das lajes, não pode fazer outra coisa. E a nossa realidade é muito diferente, historicamente, da Espanha, no que respeita às relações atlânticas, para lá do Atlântico. Se não fosse o Atlântico, se não fossem as relações transatlânticas, se não fosse nós termos esta fuga, ir para o mar, nós nunca poderíamos ser um país independente. Porque tínhamos um país poderoso ao lado, tivemos esta safa por causa disso. Nós somos um país essencialmente atlântico, historicamente, e por isso é o possível. Não podíamos fazer, acho eu, grande coisa. Não havia outra alternativa. Se eu lá estivesse a fazer a mesma coisa, não tenho peneira sobre isso. Porque as coisas são o que são. A realidade é mais poderosa do que as nossas crenças. Agora, em relação também à Europa e à guerra, é o seguinte. Em tempos de guerra, é quando os países têm que ter uma política mais vertical. Vamos e vamos. E não se discute no meio do caminho se vamos para aqui ou para além. Vamos. A Europa tem muitas vozes, ou seja, não é uma união, e das duas uma, se quer ser alguma coisa em termos de segurança e defesa, tem que avançar para uma união. Se quisermos ser países autónomos, e se vierem outra vez as modas dos países autónomos, nunca somos uma potência em segurança e defesa, porque é o sítio onde se vê mais que é preciso. Avançamos e agora temos que ter armas, temos que ter mecanismos de defesa antiaérea, essas coisas todas. Isso não se pode fazer a 27 vozes. O devido respeito. É diferente. Não tivemos, ou não temos, o ataque de bombas, mas tivemos as cheias que, pelo menos na região centro, criaram problemas gravíssimos. Temos, inclusive, ainda aldeias onde praticamente ainda nada foi feito em termos de recuperação. Temos casas caídas, estradas estragadas, e temos linhas férreas que ainda não foram minimamente reabilitadas. Inclusive a linha da Beira Baixa, ou seja, que tantas vezes substituiu a linha da Beira Alta, que por tantos anos esteve encerrada, para irmos, por exemplo, para Lisboa, mas agora é a linha da Beira Baixa que está encerrada. Como é que vemos este país que continua, perante qualquer situação grave, como foram as cheias, a ter dificuldade em recuperar, em reabilitar, em recomeçar? Alexandre Lode. Não, primeiro dizer que é uma situação gravíssima para a região. Nós ontem tivemos, e falando como autarca, tivemos reunião da Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde estiveram alguns membros do governo, e os autarcas aqui do interior fizeram sentir isso junto do Secretário de Estado. Nós não podemos ficar 6 meses sem a linha da Beira Baixa sem haver alternativas. Isso não é ajustado para o nosso território, porque isso vai criar muitos problemas às empresas da nossa região, e isso vai ter um impacto no emprego, e tendo no emprego, obviamente, nas famílias. Porque nós devemos aproveitar, julgo eu,
a calamidade, este comboio de tempestades que fomos sofrendo no nosso território, não é só para repor o que tínhamos, nós temos que fazer diferente, em alguns casos, daquilo que tínhamos, sob pena de, da próxima vez, acontecer exatamente o mesmo. E esta, de facto, pode ser uma oportunidade para nós nos reorganizarmos. E é muito importante que se olhe para a questão das empresas de um modo muito particular, porque nós ontem dizíamos na reunião ao Sr. Secretário de Estado, é evidente que é fundamental nós conseguirmos resolver os problemas das habitações, mas se depois essas pessoas perderem o emprego, nós podemos ter um problema gravíssimo do ponto de vista social no país. E de maneira que o Governo, até ao momento, não tem demonstrado capacidade para dar resposta à velocidade com que se tinha comprometido, mas ainda vai a tempo de o poder fazer. E foi isso que ontem transmitimos junto aos membros do Governo, sob pena de nós podermos ter aqui uma crise social gravíssima no país e na nossa região, que já bem basta as dificuldades que sentimos diariamente, se ficarmos mais uma vez, sem uma das principais linhas de transporte de pessoas e mercadorias, quer dizer, parece que somos sempre... Não conseguimos concluir a ferrovia para permitir um movimento circular dos comboios, que foi para isso que se requalificou a linha da Beira Baixa, porque acabámos a linha da Beira Baixa, interrompemos a linha da Beira Alta, agora abrimos a linha da Beira Alta, interrompemos a linha da Beira Baixa, e de maneira que é preciso haver alternativas, senão vamos ter aí um problema. Sofia, alguma coisa sobre este facto de cada vez que temos um problema grave, como foram as cheias, ou como ainda são, porque as consequências ainda estão aí, temos tanta dificuldade em reabilitar? Sim, eu concordo plenamente com aquilo que aqui foi dito. Se nós vamos reconstruir as casas, mas as pessoas perdem o emprego, de facto, não temos qualquer solução para o país se a visão for esta. Eu acho que o apoio do Estado, quer à reconstrução, terá necessariamente que ser ajustado, porque eu acho que é insuficiente. As empresas precisam de apoio e rapidamente. E acho que temos que ter uma visão diferente, tendo em conta que estas realidades de alterações, que sejam climáticas, mas estas tempestades que vão ser cada vez mais recorrentes, se nós não criarmos condições para que as estruturas possam manter-se, não é? Por exemplo, no caso de um terremoto, se nós não investimos na habitação preparada em zona de terremoto para, eventualmente, evitar que haja desmoronamentos, nós vamos ter sempre esse problema. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Ao reestruturarmos e ao reconstruirmos, nós vamos ter que ter em conta essas novas realidades meteorológicas. Por exemplo, é o que acontece em Coimbra. Vai ter que haver na zona de Coimbra, não é? Terá que haver necessariamente uma visão diferenciadora, ou diferente, ou reestruturada de outra forma, de maneira a poder lidar com aquelas enchentes, para que não volte a acontecer aquilo que aconteceu, ou pelo menos que o efeito não seja tão devastador e seja mínimo. É evidente que quem vive em zonas ribeirinhas sabe que corre sempre esse risco. Mas isso não... A nossa dificuldade em reagir e em reconstruir reside precisamente nesse facto de que temos que reagir perante situações que são absolutamente calamitosas, que há muita destruição. E, portanto, como não se previu, ou não se evitou ou que não se criaram melhores condições, o que é certo é que os efeitos depois são mais devastadores. Então aí a dificuldade em nós reagirmos. E se reconstruímos casas, acaba por ser, no fundo, talvez, o menos complicado. O garantir que as empresas voltam a trabalhar. Na zona de Leiria, eu já disse isto aqui há tempos, em que muitas empresas funcionam em rede. Umas produzem um determinado artefacto, outro, e, portanto, se falha uma, falha a rede. Essa visão tem que existir no sentido de criar melhores condições, repensar tudo, ou, no fundo é repensar tudo, mas não é só na altura em que há enchentes, ou em que há incêndios. Então temos imensos especialistas, eu às vezes até comento, tanta gente especialista que temos neste país, mas porquê é que nós não pegamos naquilo que os especialistas sabem
e não reestruturamos muita coisa no país para evitar realmente estas situações. Cada Mas não, especialista tem uma opinião diferente do também é verdade, mas também temos que ter essa capacidade. Eu só Não é? queria acrescentar, De saber pegando avaliar a sua antes de passar ao Dr. Álvaro, pedindo desculpa, há duas coisas que me parecem importantes. A primeira, isto que a Sofia disse, e honestamente, nós temos muito planeamento bem feito e sabemos aquilo que é preciso fazer em termos de documentos. Por exemplo, a questão da gestão da bacia do Mondego é algo que está extensamente documentado. Toda a gente sabe o que é preciso fazer. O que falta, de facto, é depois disso ser prioridade nas opções de investimento. E, normalmente, porque o problema de Coimbra resolve-se a montante, não é em Coimbra. Se nós repararmos para os assoreamentos que existem, para a dificuldade que nós temos de segurar a água no inverno para depois a termos no verão e conseguirmos regular o caudal, toda a gente sabe as necessidades que temos. A verdade é que como esses investimentos normalmente são em terras onde vota pouca gente, só passam a ser prioridade quando as terras onde vota... Não tenho problema nenhum. Politicamente digo. Não tenho problema nenhum. Em 2016, quando o governo socialista decidiu que a entrega de custo de barragens de Girabolhos à Endesa era anulada. Eu estou à vontade. Agora vamos fazer um investimento público que em 2016 podia ter sido privado. Não, em 2016 quem desistiu do investimento foi a Endesa. Tínhamos que procurar aqui melhor informação. Eu isso sei porque a barragem de Girabolhos afeta o meu conceito. Afeta? Mas o abrange. Era muito novo. Não, já estava na Câmara. Já estava na... Não estava na Câmara. Não estava na Câmara. Não estava na Câmara. Não, mas eu não estou a dizer isso. Coisa diferente é não reconhecer, coisa diferente, certo, aí de acordo, o ministro Matos Fernandes não era um entusiasta da ideia. Era contra. Sim, mas havia gente no governo que era a favor. Havia gente no governo venceu a tese de Matos Fernandes. Não venceu a tese de Matos Fernandes. A Endesa desistiu mesmo do investimento porque considerou que não era rentável em função daquilo que era o plano de investimento. A Endesa veio dizer. Pois está bem, agora convém não dizer, mas eles a verdade foi é que foi a decisão governamental e eles limitaram-se a cumprir. Não, mas isso está documentado. E foram indemnizados em milhões. Mas isso está documentado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Continuando. Relativamente a isso. Estava eu a dizer que normalmente quando os investimentos são nas nossas zonas, parece que só fazem sentido quando há problemas em zonas mais populosas. E isso é algo que não é muito confortável. Sobre a questão de recuperar, de como é que o país demora muito tempo, eu penso que há uma coisa que para mim é evidente. E voltamos à questão da imigração. Nós não vamos conseguir se não tivermos mão de obra para conseguir recuperar o país. E vai ser preciso, novamente, que o país perceba que a mão de obra estrangeira, neste caso, vai ser necessária. Temos que abrir outra vez as portas? Não temos que abrir as portas. Temos que compreender que, de facto, não há nenhum drama em recebermos cidadãos de outros países, tal como os outros recebem cidadãos portugueses que vão para lá trabalhar. É uma coisa que é normal no mundo globalizado. Agora é preciso que as pessoas percebam. Eu dou um exemplo sempre lá em Fornos, na minha terra. Nós estamos a reabilitar o bairro do Ténis, que é um investimento de 1,5 milhões de euros, e eu não tenho um trabalhador português. Eu tenho um, que é o encarregado. O encarregado é português. Os outros, mais nenhum é português. De maneira que eu estou a dizer isto porque é importante que nós consigamos perceber da importância que eles têm no nosso ecossistema. José, algum aspecto a referir sobre esta incapacidade de recuperar o país cada vez que há uma tragédia? Eu penso que isto se resolvia mais ou menos se cada governante em Lisboa tivesse o mapa do país todo. O país todo. Não o conhecem. Há muito tempo que eles andam esquecidos, andam ali. Não têm um mapa no gabinete, têm quadros da Maluda ou de outro artista qualquer, e depois conhecem... Mas no tempo do Salazar é que tinham aquele velho mapa de Portugal. Podia ser do tempo do que tu quiseres, mas precisavam de lá ter um mapa para conhecer o país todo. E usar a coesão territorial. Depois... Essa era uma coisa que eu acho que dava um jeito. Outra coisa que dava também muito jeito aos governantes era ouvirem menos o Facebook e ouvirem menos as redes sociais. Se por acaso pegassem num livrinho e naquilo que dizia, por exemplo, o Gonçalo Ribeiro Teles, sabiam que existem leitos cheia. E eu até sei que existem mais de 26 mil casas construídas em leitos cheia. Até sei outra coisa, não vou a Lisboa com frequência, não gosto muito, mas até sei que os prédios mais caros do país a vender neste momento estão a ser construídos em leite cheia. É verdade.
Pronto. Em Oeiras, os prédios mais caros e melhores do país estão a ser construídos. Alguns ainda não estão inaugurados. Se quiseres, podes comprar. Não consigo. Mas Temos pronto, capacidade para isso. a guarda toda não podia comprar, se calhar, alguns. Em leito de cheia. Ou seja, é preciso olhar para isto. Depois é preciso olhar... Aliás, Lisboa, grande parte de Lisboa, foi construída em leitos de cheia, como bem sabemos, não é? Mas Lisboa está numa zona sísmica. O país, Já nem vou para os esse nossos pormenor. impostos estão a pôr o melhor, o mais caro e o mais melindroso em termos de segurança na zona mais vulnerável em termos sísmicos. E os sismos são, como diz a Organização Mundial de Saúde, das pandemias. Os sismos são como as pandemias. Não é se vêm ou não vêm, é quando vêm. Fixem isto. O problema não é se vem ou não vem, é quando vem. Quando vem. Quando vem. Pronto, é isso. Depois, coisas simples. Não mexam em Coimbra, na restauração, sem olharem para o Rio Mondego. O Rio Mondego está assoreado. Já hoje se vê em alguns sítios um bocadinho de areia. Está assoreadíssimo. Depois, se calhar, irem também aos textos antigos, olha de 46, ou aos catedráticos do técnico, que diziam que para regularizar a barragem da Agueira não é pôr lá umas condutas de água, como aquilo que agora aumentou os diques. Não. Eles diziam que era preciso ter a barragem de Girabolhos, a destabilizadora e a barragem da Astás. E depois uma outra que eu não sei dizer o nome, que era qualquer coisa... É a Boqueira. Nova. Sim, essa. Não me lembro agora o nome. Das Fronhas. Das Fronhas, exatamente, tem razão. Então, Obrigado. Alguém está a pensar nisso? Ou seja, temos que meter planeamento nisto. O país tem que se convencer de uma coisa: a médio e longo prazo é mais importante o planeamento do que o improviso. E nós confiamos que depois a gente se arrasta. Nós somos uns artistas para a improvisação. É verdade. Em algumas coisas, quando são catástrofes, dizem as coisas correm mal. Depois, uma outra coisa que nas catástrofes lidam com emoções e lidas com as pessoas. Verdadeiramente é preciso ter uma ideia muito importante nesta reconstrução. Claro que há coisas prioritárias, claro que quem não tem luz está primeiro do que nós, isso é clarinho como água, mas se, por exemplo, as zonas que ficaram em 17 com danos significativos dos fogos, a Serra da Estrela, que ardeu em 22 e que foi prometido que ia ficar melhor. E 25. E 25 também, exatamente. 22 e 25. Até nos prometeu uma secretária de Estado que ainda bem que ardeu, porque agora é que vai ficar boa. Se não fizerem nada, ou seja, se nós não tivermos a ideia... à espera da unidade de missão para o plano de revitalização, não é? Se nós... Já perguntamos ao Alexandre Lopes. Se nós país ficarmos com a ideia de que não se estão a fazer as prioridades de uma forma justa, ou seja, se houver dinheiro, e aqui agora também é clarinho como água, para valorizar a Universidade do Porto, como eu vi no público de há 2 ou 3 dias, em detrimento do interior, de Leiria e destes sítios todos, as coisas podem correr mal, porque os governantes de Lisboa têm uma fé e tem sido o pão, vá lá, de certa maneira, a semente do nosso desenvolvimento. É que o povo português é muito tolerante. E como é muito tolerante, eles podem fazer aquilo que quiserem, que tudo lhe corre bem. Não foi verdade há 2 ou 3 anos que o Chega cresceu de uma forma brusca, e não pode ser verdade de outras coisas. É preciso olharem de uma vez por todas para o mapa. Se não tem o mapa, comprem-nos. E depois, se estudar um bocadinho num dicionário, é fácil de ver o que quer dizer coesão. E não podemos continuar a ter pessoas para unidades de missão que propõem 144 medidas e depois chega-se ao fim e diz assim: eu vou-me embora porque não me deixam fazer nenhuma. Exatamente. Isto é transversal a todos os governos. Isto eu não estou a falar para nenhum em particular. Eu estou a falar daquilo que é o que temos visto. E isto não tem sido um país uno e como um todo.
Alexandre Lote, embora à margem um pouco do que tínhamos previsto falar, sobre o plano de revitalização da Serra da Estrela, tantos milhões anunciados e até agora não temos nada. Nada, não temos nada. Isso foi uma das questões que colocámos também, neste caso, na reunião. Ontem houve 2 reuniões. Houve reunião de manhã na CCDR, em que tomaram posse os vice-presidentes, os novos vice-presidentes da CCDR, e depois houve reunião na Associação Nacional de Municípios, e uma das questões que os autarcas da região levantaram na reunião da manhã foi exatamente essa, quer dizer, estamos a falar de um PTRR já, e bem, para resolver esta situação, mas a verdade é que o plano de revitalização da Serra da Estrela não sai da gaveta. Continua na gaveta. Não sai da gaveta. O PTRR terá o mesmo fim. Não, nós precisamos, e é importante que o Governo clarifique isso, é se, de facto, como é que vai financiar o plano de revitalização da Serra da Estrela. Vai ser mais difícil porque o país vai ficar empobrecido, o pouco que houver vai para o PTRR e não vai haver dinheiro para a Serra da Estrela, obviamente. A ideia que nos dá é que o Governo anunciou ontem, e isso é público porque a reunião foi aberta, de que o PTRR seria um programa sem dotação. Ou seja, não haveria dotação pré-definida, iriam ser convocadas as comunidades intermunicipais para fazer uma priorização daquilo que é prioritário. É evidente que nós vamos voltar a colocar o plano de revitalização da Serra da Estrela dentro desse plano, não me parece que tenhamos outra solução que não colocá-lo, sinalizá-lo ao Governo como prioritário, e que depois o Governo, em função daquele que for o levantamento de todos os territórios, vai definir um determinado valor e depois, claro, vai jogar com o espaço temporal para conseguir financiar os investimentos que estão a ser pedidos em cada uma das regiões. Ora, isto parece-me que é um bocadinho injusto, ainda não nos pronunciámos publicamente, porque a expectativa do plano de revitalização da Serra da Estrela era muito anterior a esta situação. Nós estamos à espera há 3 anos de respostas para uma questão que é premente. Ainda tenho poucas dúvidas que muitos dos problemas que muitos municípios sentiram agora na nossa região resultou também desses incêndios que houve. Veja-se o que aconteceu em Manteigas aqui há 2 dias, ontem. Há 2 dias ou ontem. E de maneira que nós temos que ser muito reivindicativos e atentos sob pena de ficarmos novamente para trás quando há distribuição de verbas no país. Falando de Manteigas, e que realmente tem vivido diferentes momentos de pequenas, grandes tragédias, mas que tem finalmente também o anúncio de uma boa notícia, o maior investimento privado de sempre feito em Manteigas, anunciado com a aquisição para a Quinta de Jogais das águas glaciares e a recuperação das águas glaciares, que está previsto um investimento de cerca de 10 milhões. Até agora o investimento maior que tinha sido feito no Conselho tinha sido de 9 milhões com a instalação do Vila Galé. Sofia, o interior também precisa destas alegrias. Sim, finalmente alguma boa notícia no meio desta situação toda, e tanto quanto eu me apercebi, havia muito interesse privado, até porque a licitação foi a leilão, as instalações foram a leilão, e o leilão, a licitação inicial começou nos 800 mil euros e chegou aos 3,4 milhões. Foi sempre a subir. Foi sempre a subir, o que é demonstrativo do interesse que os privados... A água pura de Manteigas, claro, considerada é uma das melhores do mundo, e portanto isso também foi valorizado em todo este negócio. É criador de postos de trabalho, eu penso que cerca de 30 pelo menos estarão garantidos, revitaliza uma empresa que tinha fechado até não há muito, não foi há muito tempo, e acho que é muito importante aqui para a região, e Manteigas, que tem sofrido tanto com os incêndios, com os efeitos dos incêndios, com aquilo que têm sido também as intempéries. Acho que é uma boa notícia, embora não seja já, mas é um caminho, e é feito lá, adquire a instalação, volta a equipar e, portanto, volta a funcionar, e esperemos que sim, que seja. Há alguma coisa, Zé Balbon, sobre isto, sobre a recuperação desse nome de prestígio que eram as águas de Manteigas, as águas glaciares? Todos, o que eu penso sobre isto, quer dizer, é o princípio da ecologia, e eu penso que o interior tem pontos de excelência, e estes pontos de excelência, para se manterem,
vivem mais da sua qualidade do que da quantidade. O que é que eu quero dizer com isso? Eu espero que não seja uma exploração desenfreada de litros, ou seja, que se preserve aquilo que é da excelência, se venda a um preço justo, a qualidade tem que se pagar de forma que a empresa rentabilize o investimento. E que se faça uma exploração sustentável ao longo do tempo. Eu vou mais por a qualidade do que por a quantidade. A empresa, por o que investiu, eu não a conheço, mas parece a empresa curiosamente também Beira, embora seja de Coimbra, portanto Oliveira do Hospital. Mas o montante que deu deve estar muito sensibilizada para a qualidade. A exploração deve ser feita não é em montantes desequilibrados de água, ou seja, vamos dar água para todo mundo, mas vamos dar água de boa qualidade, muito boa, e vendê-la bem, explorando pouco. É uma ótima notícia para a região. Eu julgo que uma das maiores dificuldades que nós temos é de conseguir valorizar e trazer, através da utilização dos nossos recursos, conseguimos trazer economia e valor económico para os territórios. Manteigas consegue-o. Mas temos que os manter sustentáveis, não explorar o mundo de uma vez. Sim, e sem dúvida, senão perdemos toda a capacidade futura, não podemos investir tudo. Eu já estou a pensar, por exemplo, no lítio e noutras coisas. Sim, de acordo. E, portanto, só dizer que é importante para a região e fazer só aqui uma brincadeirazinha que alguém diz, uma das melhores águas do mundo, não sei se foi a Sofia, se foi Sim, está considerada assim. Eu também diria que é uma das mais caras do mundo, a água que a malta paga em Manteigas, quando consideramos... A sério, isto é e é outros problemas que nós temos, quando consideramos o custo de exploração mais o custo de transporte da água, que normalmente é assim que se mede o custo utilizador-pagador em qualquer atividade. Alguém que faça esse estudo e veja quanto é que se devia pagar a água em Manteigas ou em qualquer um dos concelhos da nossa região. Exatamente. A água não pode ser muito barata porque é um bem muito nobre. As guerras no futuro não vão ser por petróleo, vão ser por água. A água é um bem escasso. Eu não digo que seja muito barata, não pode ser tão cara. São coisas diferentes. Eu acho que não é aceitável. Estamos de acordo com certeza. Não, não é aceitável que em territórios onde a água é transportada de modo gravítico, ou seja, em que o custo de exploração e de transporte não existe, não se pode, julgo eu, estar a onerar as pessoas que vivem nessas regiões com algo que não está a ser utilizado. Alexandre Lota, isso levava-nos para um debate de vários programas, não apenas de um, mas só pela rama. Isso é pôr em causa todo o processo de distribuição de água, da forma como a água chega à nossa casa, o seu custo, aquilo que nós pagamos pela água, comparativamente com quem vive, por exemplo, na grande cidade. Aliás, é a água do Zezer que vai de Manteigas, que é bebida em Lisboa. Sim, reparem, quando às vezes ouvimos, e isto às vezes é um instrumento que nós devemos colocar de cima da mesa quando estamos em negociações de investimentos para os nossos territórios. Vou dar um exemplo. Quando se fala da dificuldade que houve em conseguirmos ter as portagens gratuitas nos nossos territórios... Mas usou esses argumentos quando discutiu com os seus colegas? Não, no das portagens não utilizei o de não termos rede de mobilidade. Quando foi das portagens, o argumento que eu utilizava era que o carro é o transporte público das pessoas nestes territórios. Não há outro. Não há alternativa. E de maneira que não fazia sentido. Agora, o que eu estou a dizer é que quando nos colocam sempre tanta dificuldade em dizer que estarmos a investir tanto dinheiro, mora aí pouca gente, a verdade é que nós também estamos a investir dinheiro, quando estamos a pagar, para que noutras zonas tenham acesso a bens que nós não temos aqui. E eu não tenho nada contra isso. Aquilo que eu exijo é que nós sejamos inteligentes ao ponto de colocar esses argumentos de cima da mesa, para que quando exigimos solidariedade dos outros, eles percebam que nós já estamos a ter com eles. E às vezes, água é um exemplo. A água é um exemplo, claro. Era interessante saber... O ambiente, o ar, o ordenamento do território. As nossas florestas. Claro. Então de onde vai o oxigênio para Lisboa? As nossas florestas prestam um serviço. Era interessante ver, fazer um estudo sobre teremos que falar o preço mais da água vezes sobre isso. Já agora só um ponto sobre a unidade de missão e a catástrofe. Por acaso também foi para a unidade de missão um dos melhores da Beira.
um dos nossos. Eu espero vivamente que esta unidade de missão não sirva para desculpa de quem é ministro, porque, como é óbvio, a unidade de missão operacionaliza, mas os senhores ministros e o seu primeiro-ministro continuam a ser responsáveis. Desejamos todos um bom trabalho ao Paulo Fernandes. Eu tenho mais um tema ainda para vos colocar e é uma resposta muito rápida, um comentário muito rápido. No próximo dia 9, o Presidente da República muda em Portugal, António José Seguro vai tomar posse, Marcelo Rebelo de Sousa já começou as suas despedidas, aliás, com a apresentação sui generis da obra do Vilas, que é um retrato feito em papel de jornal. Em papel de jornal. Os jornais servem para alguma coisa. Uma chamada de atenção, podemos encontrar como aqui é óbvio, alguma... e nos próximos dias temos que refletir sobre isso, até nisso. Alexandre Lota, algum comentário sobre a despedida de Marcelo, a chegada de António José Seguro e, por que não, algum comentário também sobre o retrato que o Vilas inventou à base de jornal? Eu lá estarei na segunda-feira, na tomada de posse do senhor... Um convidado? Sim, por ser Presidente de Câmara. Estarei presente. Só uma notazinha já agora, por curiosidade, a dizer que o Marcelo Rebelo de Sousa foi sempre assinante do Jornal do Interior, já o era antes de ser Presidente da República, e esta semana fez o seu pagamento anual de 35 euros ao Jornal do Interior para continuar a receber o Interior na sua residência particular, porque vai regressar a casa, como é óbvio. Sim, e o Presidente tem uma boa decisão quando continua a ser um assinante do Jornal do Interior, sem dúvida nenhuma. E é um homem que, há pouco tempo o Luís perguntava-me assim rapidamente se ia deixar saudades. Eu acho que vai deixar saudades. É um homem que marcou claramente o seu tempo enquanto Presidente. Eu costumo dizer que nós, quando vamos para funções públicas, há uma coisa que temos que fazer, que é deixar a nossa marca. As pessoas têm que perceber o que é que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa deixou, e ele deixou claramente o Presidente dos afetos, independentemente de ter havido momentos em que eu não tenha concordado com ele, reconheço que fez um bom trabalho, a democracia está-lhe grata, e agora abre-se um novo espaço para um novo Presidente. Não tenho dúvidas nenhumas que o António José Seguro vai fazer um bom trabalho e que o Presidente António José Seguro vai colocar a tónica da coesão territorial como uma das prioridades nacionais. Eu também concordo. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa deixou a sua marca e a presidência dos afetos nos dois mandatos, embora que este último mandato tenha sido um bocadinho mais complexo no seu posicionamento e todas as situações que o afetaram até diretamente. Mas eu acho que sim, eu tenho essa esperança que António José Seguro de facto seja o Presidente que venha defender a coesão territorial por uma questão de justiça para com todo o país e para os territórios que têm sido muito menos apoiados. Bom, pelo menos há duas coisas importantes do Marcelo Rebelo de Sousa, que é ser assinante do Interior e ser criativo na forma como escolheu o retrato. É criativo. O Marcelo Rebelo de Sousa é um democrata, é muito extrovertido, ou seja, fala muitas vezes de muitas coisas, o que de certa maneira também satura um bocadito. Mas não tenham dúvidas, se o Marcelo Rebelo de Sousa tivesse saído no fim do primeiro mandato, era um dos melhores presidentes do pós-25 de Abril. Ele tem intervenções dignas de nota. Mesmo contra os populismos, ninguém disse, se calhar de uma forma tão assertiva, os riscos do populismo. Tive aquele problema com as gêmeas e isso depois, de certa maneira, e a saturação do tempo. Porque o tempo é terrível. Em relação ao nosso amigo António José Seguro, futuro Presidente, espero que tudo lhe corra bem. Eu fiz o possível para que lá esteja. Espero. Claro. Sim, continua. Claro. Espero que faça um discurso de posse que diga o que vem. Que diga o que vem, não faça um discurso de circunstâncias. Não tenha medo de dizer o que vem. E uma das coisas que esteja lá em lugar importante é que efetivamente Portugal tem mais do que 20 km de largura. Têm que entender que Portugal tem mais de 20 km de largura. A coesão do território tem que ser um assunto para os próximos 10 anos. Senão,
eu tenho, ou alguém tem que fazer um movimento de união à Espanha. Portugal não pode, nós não podemos aguentar muito mais tempo assim. Já temos o fundador, caso isso. Não, nós não podemos aguentar isto. Para acabarmos, Quer dizer, nós não finais. podemos aguentar isto. Uma nota final pelas piores razões, a morte de António Lobo Antunes, um nome maior da nossa literatura, eterno candidato ao Prémio Nobel da Literatura. Não teremos novas obras, teremos as que ficam e que ficam de ser. O nosso leitor que não conhece, pelo menos que leia os Cus de Judas. Exatamente, e portanto deixar esta nota. E ele recatava-se muito do ponto de vista da vida privada, mas houve momentos da sua vida, nomeadamente quando ficou doente, em que ele desceu à terra e humanizou-se. E isso é uma nota que eu queria deixar da grandeza da personalidade deste autor. Para além desta da Sofia, alguma nota, Zé Balão? Eu queria juntar duas, concordo com ela plenamente, e dizer que o M. Tavares ganhou um dos maiores prémios literários da Europa. Foi há 2 ou 3 dias. Este prémio literário é precursor, ou seja, foi precursor em vários prémios Nobel da literatura. Ou seja, quem o ganhou agora, mais tarde acabou por ganhar o prémio Nobel da literatura. Já que não foi para o Antunes, que venha para o M. Tavares. Mas respeito por os dois, muito respeito por os dois. Tem 55 anos. Sim. Notas finais. Eu, porque acabei por não responder à pergunta do Luís, eu gostaria de destacar o quadro do Viles, do retrato de Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que a história de presidentes e de primeiros-ministros e de qualquer democrata não se faz sem uma imprensa, não se faz sem os jornais e sem as rádios, e eu acho que é a grande mensagem que aquele quadro nos transmite, e é importante que numa altura em que sabemos que há 8 distritos, salvo erro, que correm esse risco, é importante que o Presidente da República, que vai tomar funções, olhe para aquele quadro e perceba que isso tem que ser uma prioridade nacional. Alguma coisa mais sobre esta semana? Alguma nota que queira destacar? Sim, a de ontem do Ministro Castro Almeida na reunião, que finalmente assume que fazer investimentos contracíclicos é política inteligente para o país. Oxalá o consiga pôr em prática. Estarei atento e exigente, porque finalmente temos um governante a perceber e a transmitir a todos os autarcas da região que o país deve ir por esse caminho, que é algo que nós defendemos há muito tempo, estes territórios. Só uma nota, concordo plenamente com o que disse o Lote, e dizer uma coisa: os investimentos no interior, quando são bem feitos, com cabeça, tronco e membros, estou a falar, por exemplo, da recuperação da materno-infantil aqui na Guarda. Havia uma média de 40 partos e passa para 60. Efetivamente, o interior responde às políticas adequadas e certas. Não devemos desistir do país. O melhor programa que comprova isso é o programa de valorização do turismo do interior. É sempre um gosto ouvir-vos. De facto, este painel, como outros painéis que temos no Coisas de Vida, são feitos por pessoas de bom senso, bem informadas, e que dão-nos o gosto de ter a oportunidade durante um pouco mais de 1 hora de ouvir e ficarmos indiscutivelmente melhor esclarecidos sobre tantas coisas no mundo, no país ou na região. Ficamos por aqui. Obrigado à Sofia Monteiro, ao Zé Balbon e ao Alexandre Lote, com o Pedro Correia na assistência. Eu sou o Luís Batista Martins. Fiquem bem.